Mais uma vez nós estamos na escola bíblica nossa de todos os domingos, uma escola bíblica que tem sido uma bênção para a vida de todos nós. E hoje nós estamos lembrando, quem não sabe, ou qual vocês quem sabe, nós estamos nesse trimestre refletindo, meditando sobre as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito e a Filemon. E hoje vamos encerrar a meditação e a reflexão sobre a epístola que Paulo escreveu a Timóteo. O tema da lição é fidelidade à Bíblia diante dos modismos humanos. E o texto bíblico tirado para esse título é o que Paulo diz lá no capítulo 4 de 2 Timóteo. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. E isso aqui não é somente essa expressão, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. É uma recomendação do apóstolo Paulo, dizendo para nós o seguinte: olha, prega essa palavra, é somente essa palavra. Não existe outro projeto substitutivo para a transformação, para a redenção do mundo e das pessoas. Não há outro projeto, não há outro meio para transformar o mundo, salvar o mundo, a não ser por intermédio da palavra. Prega a palavra. Essa é a recomendação de Deus para nós. Como o próprio comentador disse que foi foi uma carta endereçada a Timóteo, mas é uma. Hoje também para nós é essa lembrança, essa recomendação. Não há outro meio para transformar, para mudar o mundo, para trazer salvação ao mundo, a não ser a palavra de Deus. Por isso a recomendação é essa para nós. Olha, meu filho, não invente outra coisa, não crie outra coisa. Pregue a palavra, só isso. Também, olha, Noemi, não inventa modismos. Não cria artifícios humanos, não te apega aos artifícios humanos para mudar o mundo, para santificar. É a palavra, é isso que eu estou dizendo, é a palavra. Então, essa é a reflexão que a gente pode fazer inicialmente dessa carta, da preocupação do apóstolo Paulo a nós. Não se preocupe com isso. Pare de se apegar às invenções humanas, pare de acreditar que os artifícios humanos, as inovações humanas, elas vão produzir santidade, vão produzir fidelidade, fervor espiritual, porque não é isso, mas a palavra. A segunda carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, ela tem uma característica bem diferente, porque ela se centra muito numa pessoa. Diferentemente um pouco da primeira epístola, que ele ainda escreve para Timóteo, mas ele faz recomendações mais amplas, orientações de como ele deveria lidar com certas situações dentro da igreja. A segunda epístola de Paulo a Timóteo já é bem mais específica, já é bem mais direta, mais direcionada para o apóstolo, o pastor, o bispo, Timóteo. E semana passada, nós vimos que uma das motivações era o desânimo, a
falta de estímulo que o jovem pastor, o jovem líder espiritual Timóteo estava passando, estava experimentando. E o apóstolo Paulo, nesse contexto, nesse momento, escreve a epístola essa segunda carta a Timóteo. Mas além dessa motivação, existem outras, que como o comentador diz, fala que à medida que ele vai escrevendo aquela carta, que ele vai tecendo aquelas palavras, as coisas vão surgindo, vão fluindo. Começa a aparecer novas necessidades, novas demandas espirituais que Deus vai colocando ali no coração de Paulo, e ele vai escrevendo, ele vai tecendo a sua carta e trazendo muitas informações e orientações ao apóstolo Paulo. É uma coisa que o comentador lembra, é uma característica às vezes humana mesmo, no desenvolvimento de uma carta, de um texto, muitas ideias, muitos pensamentos e preocupações vão surgindo no momento em que você vai trabalhando e descrevendo aquele texto. Às vezes, nem sempre você pode ter preparado, pré-concebido ideias que você ia escrever. Mas no momento que você começa a escrever, outras ideias vão surgindo, vão aparecendo. Ele fala isso porque, analisando a carta de Timóteo, existem ideias que parecem não seguir o encadeamento. Elas vão surgindo, que a um primeiro momento parece que está tudo emaranhado, parece que ele está confuso, mas não é nada disso. São momentos em que a necessidade humana e espiritual da parte de Deus foram provocando o apóstolo Paulo a começar a descrever e a falar para o seu companheiro, para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. E aí ele começa então a descrever um retrato humano, moral e espiritual da sociedade, que é o capítulo 3, que é o texto bíblico, é a referência bíblica dessa lição. Então lemos aí o capítulo 3, versículos 1 a 9, mas até o versículo 5, o apóstolo Paulo fez uma descrição, teceu aí um retrato, um diagnóstico da condição moral e espiritual de uma sociedade que o apóstolo, que o jovem pastor teria que enfrentar. Tem uma coisa que ele chama a atenção aqui, que nós precisamos refletir, irmãos, é o seguinte, que ele fala no início do versículo: sabe, porém, isso, nos últimos dias, há alguns anos, muito tempo aí, muita gente criava dificuldade para entender o que estava escrito aqui. Muita gente até achava que Paulo tinha uns comentários, fazia-se uns comentários em que achava que estava mal escrito a coisa. Paulo poderia, ou foi mal escrito, ou Paulo se equivocou. Por quê? Diziam que nos últimos dias, como assim? Os homens nunca foram egoístas? Os homens nunca foram cruéis? Os homens nunca foram ingratos? Como pode ser isso nos últimos dias, se os homens sempre foram maus, desobedientes, ingratos, cruéis? É verdade, desde que o pecado entrou no mundo, os homens sempre foram maus, perversos, ingratos, irreverentes para com Deus. Só que aí chama-nos a atenção o seguinte, e aí nós temos dois argumentos hoje que nos ajudam a entender por que ele diz nos últimos dias. Um é um argumento que eu tenho, e o outro é um argumento que eu vi um comentador nessa lição falar. Primeiro eu passo a dizer o meu argumento, que é o contexto em que ele escreve, que o apóstolo Paulo escreve essas palavras.
Como comentamos e falamos na semana passada e dissemos agora no começo, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita, e uma das maiores motivações foi justamente a tentação que Timóteo estava passando, sentindo a vontade de desistir do ministério, né? Abandonar o ministério, sentindo desestimulado a pendurar as chuteiras. E nesse argumento eu penso o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não pense em desistir esperando que as coisas vão melhorar, que as oposições ao Evangelho, à igreja, à verdade de Deus, elas vão atenuar, porque não vão. É isso que eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo quando fala nos últimos dias, porque realmente, escatologicamente falando, não dá para a gente aceitar o argumento de que seria no futuro, porque os homens sempre foram cruéis, sempre foram perversos e desobedientes. Então, nesse primeiro argumento, eu vejo que o apóstolo Paulo está tentando lembrar a Timóteo o seguinte: não vá desistir da sua tarefa, do seu ministério, achando que as coisas hoje para você está difícil e vai melhorar um pouquinho mais na frente, porque, Timóteo, não vai. Se você estiver pensando que as coisas, que as oposições, né, que as adversidades, as oposições ao Evangelho, as dificuldades ao Evangelho e à Igreja de Deus vai atrasar, não vai. Elas vão cada dia mais afrouxar. As adversidades, as oposições, né, as dificuldades ao Evangelho e à Igreja de Deus vão continuar e vão aumentar cada dia.